Abra comigo Atos, capítulo 2, verso 41 ao verso 47. Atos 2, 41 a 47. O sermão de hoje é uma sequência do sermão pregado na semana passada. Portanto, o tema é o mesmo. Uma igreja que desejamos ser, parte 2. Uma igreja que desejamos ser. Eu havia dividido essa porção da Escritura em 4 partes. Abordamos 2 na semana passada e vamos abordar outras 2 nesse dia de hoje, com a graça de Deus. Marcas essenciais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quais são as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo? Vamos ver. Na semana passada, nós vimos 2, como eu já mencionei. Vimos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, ou na palavra. Também vimos na semana passada que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na comunhão, na verdadeira comunhão do povo de Deus. E hoje veremos então, também, como eu já disse, outras 2 evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou ler o texto por completo. Ouça com atenção que diz assim o verso 41 do capítulo 2. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. Pois bem, sem delongas, vamos então ao terceiro, ou a terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. A terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em adoração contínua. O verso 46, mas principalmente o 47, a parte A vai dizer que eles louvavam a Deus em todo o tempo. Louvavam a Deus. Perceba que o verbo aparece como uma ação contínua. Eles faziam isso com constância. No verso 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes por todo o tempo no templo. Havia adoração na vida daqueles irmãos, e uma adoração contínua. O tema sobre adoração é um tema bastante abrangente por toda a Escritura.
Podemos começar desde Gênesis e percorrer a Bíblia até Apocalipse. Vamos ver a adoração. O homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Mas eu gostaria de chamar a você aqui sua atenção para dois aspectos da adoração de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro diz que eles adoravam no templo, unânimes, perseverantes no templo, verso 46. E John Stott, comentando sobre esse texto, vai dizer que poderíamos chamar isso de adoração formal. Era quando o povo de Deus se ajuntava, é quando o povo de Deus estava congregado. Nós também chamamos isso de culto público. Quando nós estamos reunidos num lugar que chamamos de templo, nós estamos numa adoração juntos, formal. Eu tenho dito isso algumas vezes aqui em nossa igreja, que a escola bíblica é importante e muito importante para nós. Os ministérios, os encontros dos homens, que por sinal foi uma grande bênção na sexta-feira. Os encontros das mulheres, que também foi uma grande bênção. O encontro dos jovens, dos adolescentes, que ontem também foi uma grande bênção. Tudo isso é importante, mas eu tenho destacado que nada pode se comparar ao ajuntamento, à congregação reunida em culto público. O culto que nós damos ao Senhor de modo coletivo. Precisamos entender que isso deve ser primordial, central na nossa vida. Repito, escola bíblica, encontros de ministérios, tem seu valor, tem sua importância, mas nada podemos comparar com o encontro do povo de Deus, a congregação reunida, porque Deus está no nosso meio. Como disse Arão, porque ali quando o povo de Deus está congregado, Deus derrama as suas bênçãos, Deus se revela ao seu povo, Deus passeia no meio do seu povo, quando nós estamos reunidos como congregação, segundo a palavra do Stott aqui, neste culto ou nesta adoração formal. Todavia, isso não é tudo. É a parte central, é a parte mais importante, e a igreja primitiva nos ensina, essa igreja agora que nós queremos ser, que além deles encontrarem no templo, na adoração congregacional, no culto público, na adoração coletiva, eles também tinham momentos de adoração, que Stott vai chamar de informal. Quando eles se reuniam nas casas, verso 46 ainda, diariamente perseveravam unânimes no templo para louvar a Deus, partiam o pão de casa em casa. Os teólogos vão aqui, grande parte deles concordarem que era para lembrar da ceia do Senhor, o partir do pão. Tomavam suas refeições com singeleza de coração, ou seja, eles estavam adorando a Deus também fora do templo, fora do ajuntamento da igreja. Eles estavam nas casas e os seus encontros, quando havia comida, quando havia refeição, eles não estavam ali aleatoriamente, mas eles estavam ali também para louvar a Deus, mostrando que a vida do cristão é sempre louvor a Deus. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam louvando ao Senhor, façam para a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, a vida de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se reúne no coletivo para adorar, mas é uma igreja também que se encontra nas casas, nos encontros mais informais, mas também sempre há louvor em seus lábios. Agora, nós temos a tendência de reduzir o que é adoração e louvor.
A igreja evangélica brasileira reduziu demais, achando que louvar, que adorar é apenas cantar. É apenas quando a gente está junto e aí a gente chama o pessoal da banda, eles vêm aqui, tocam as músicas e a gente canta, ou quando a gente canta um hino, aí a gente está louvando e adorando a Deus também. Mas esse não é o todo da adoração. Esse não é o cerne da adoração. Precisamos romper com essa ideia equivocada, precisamos entender que o nosso louvor a Deus é em todas as coisas, é em todos os momentos. Talvez você se lembre que Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em todo o tempo, em todos os lugares. Mas afinal, o que é adorar? Procurei algumas definições teológicas e há muitas definições muito boas, mas preferi partir para uma definição mais singela, mas que talvez possa ser mais efetiva para nós aqui. E eu cheguei à conclusão a seguinte, que adorar a Deus são atos e atitudes que nós fazemos de modo genuíno, que tem o desejo de exaltar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Então, tudo o que nós fazemos como atos, como atitudes, como intenção genuína, que tem no nosso coração o desejo de exaltar, de enaltecer, de engrandecer, de bendizer, de anunciar a beleza e a glória e o caráter e os atributos de Deus, isto é louvor. Isto é adoração. O povo de Deus, quando se encontra para adorar, seja no templo ou seja nas casas, o povo de Deus está reconhecendo quem Deus é quando ele adora. Quando nós oramos, nós estamos adorando. Quando nós cantamos, nós estamos adorando. Mas quando nós também estamos trabalhando e estamos vendo a bênção de Deus sobre isso, quando nós estamos maravilhados com Deus diante da natureza, nós também estamos adorando. É possível a gente cantar e não adorar. O Senhor, por meio do profeta ou dos profetas, disse para o povo de Israel: meu povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Podemos cantar, podemos gostar de música, mas talvez os nossos atos, as nossas atitudes e as nossas intenções não estão no sentido de exaltar e enaltecer quem Deus é. Deus é o Deus de toda a glória, que merece todo o nosso louvor. E quando o Senhor, por meio do profeta, diz que o povo fala com os lábios, mas o coração está longe, o que é o coração longe, a não ser as nossas atitudes e os nossos atos que desonram a Deus? Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende o que é a adoração. E esta adoração está presente nos encontros formais e também nos encontros informais. Eu quero mostrar agora a vocês um efeito, um benefício de uma vida de louvor a Deus, de uma vida de adoração contínua a Deus, de uma vida de alguém que está deslumbrado com Deus, com seu caráter e a sua glória. Verso 46 ainda vai dizer que eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições, perceba agora, tomavam suas refeições com, qual é a palavra que aparece aí? Alegria. Alegria. Um dos efeitos da adoração, dentre muitos, quando nós estamos maravilhados com Deus, e quando Deus está se revelando a sua glória, quando nós estamos satisfeitos com Deus, nós nos tornamos pessoas felizes, alegres,
Eu e você sabemos que a nossa geração é uma geração idólatra por felicidade. As pessoas estão buscando felicidade em todo momento, a toda hora e a qualquer custo. Eles buscam a alegria no dinheiro, no sexo, nos relacionamentos, nos títulos, nos likes das redes sociais, porque é uma sociedade desenfreada, porque está buscando ser feliz. Quantos conselhos, né, a gente ouve? O que importa é ser feliz. Se não está dando certo lá no seu trabalho, troca de trabalho, porque o importa é você ser feliz. Se teu casamento não está indo bem, está tudo bem, troca, porque o importa é que você seja feliz. Se lá na igreja você não está assim muito legal, não está se sentindo na comunhão com os irmãos, muda de igreja, porque o que importa é você ser feliz. E por aí a gente vai ouvindo esse discurso todos os momentos. Mas o texto vai dizer para nós que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo e estamos cheios de conhecer quem Deus é, quando nós estamos maravilhados com Deus, quando nós estamos assim, vendo a sua glória, quando os seus atributos estão sendo evidentes na nossa vida, isso gera no nosso coração satisfação, alegria, contentamento. Lembra que Paulo vai dizer aos Gálatas que um dos frutos do Espírito Santo é o quê? A alegria. A alegria é resultado de uma vida cheia de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo, que gera louvor abundante e constante na nossa vida. Essa é a receita que a Bíblia nos diz. Salmo 116, Davi disse: na tua presença, Senhor, há alegria perpétua e contínua. Qual é a receita então da Bíblia para nós, para uma vida de alegria? É bem singela, mas é muito poderosa. Louve a Deus com seus irmãos na congregação, louve a Deus nos encontros da sua casa, louve a Deus, se maravilhe com Deus em todo momento, vendo todas as coisas, e aí você vai ter um coração satisfeito, alegre e contente. Que possamos parar de ouvir a mensagem do mundo que diz: para ter um pouco de mais de alegria, você precisa viajar mais. Se você quer ter um pouco de alegria, você precisa de um carro mais novo. Se você quer ter alegria, o mundo está dizendo, você precisa de uma casa maior. Se você quer viver alegre e contente e se sentindo bem, você precisa de mais roupas novas. Troque seu guarda-roupa e a alegria virá. Balela, mentiras, falsas promessas. Mas a Bíblia nos ensina: quer ter uma vida de alegria, quer ter uma vida de realização, quer ter uma vida de propósito, louve a Deus. Pare de murmurar, louve a Deus, conheça a Deus, se maravilhe com Deus. Você será uma pessoa cheia de alegria. Mas o finalzinho do texto tem mais uma palavra que complementa: com alegria e singeleza de coração. A palavra também pode ser traduzida aqui para singeleza com simplicidade. Parece-nos que Lucas aqui, ao narrar que eles tomavam as refeições, parece-nos que Lucas quer evocar aqui que as refeições é algo mais básico da vida, é algo mais trivial da vida, que todo mundo faz todo dia. Lucas está dizendo assim: nós podemos encontrar alegria nas coisas mais básicas da vida, como assim, comer com os irmãos. Mas para Lucas o segredo não é comer com os irmãos apenas, o segredo comendo com os irmãos, mas numa vida de louvor, numa vida cheia do Espírito, numa igreja que está junta,
Uma igreja que está espalhada, mas ao estar espalhada, estão juntos os irmãos, fazendo coisas singelas, mas cheios de gratidão. Talvez é isso que tem faltado na sua vida. Talvez é isso que você tenha andado cabisbaixo. Talvez é por isso que você tem percebido assim que tem faltado alegria, contentamento e gozo na sua vida. Pare de buscar a alegria nas coisas fúteis. Pare de buscar a alegria nas coisas corruptíveis. Encontre a alegria como um fruto do Espírito Santo. Encontre a alegria nas coisas singelas de estar com seus irmãos e comer com seus irmãos e ter comunhão com seus irmãos e estar congregado com seus irmãos. E a Bíblia nos garante que aí sim nós vamos viver uma vida repleta de alegria. Não precisamos de luxo. Não precisamos de coisas sofisticadas. Podemos viver uma vida simples e cheia de alegria, se estivermos cheios do Espírito Santo, se estivermos cheios e maravilhados de Deus, se estivermos louvando a Deus com os nossos irmãos. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ainda que o meu cálice transborda, ele vai dizer, aliás, pelo Senhor ser o meu pastor, o meu cálice se transborda. O cálice transborda do quê? De vinho. Vinho é um sinal, é um símbolo de alegria. Davi está querendo dizer, em outras palavras para nós, conhecer o pastor, está cheio do pastor supremo, está cheio de Deus na minha vida, o meu cálice vai transbordar da verdadeira alegria. Deixa eu fazer uma aplicação aqui também, mais agora pontual para nós. Eu citei há pouco sobre o culto congregacional, segundo Stott, o culto formal. A pandemia, quando veio, desenvolveu algumas coisas estranhas no meio da congregação. E dentre elas, e algumas outras, é agora chamado o culto online. Esse é para você que está me ouvindo aí agora, tá? Não desliga não, segura aí. Culto online. O que é isso, culto online? Culto é o ajuntamento do povo de Deus. Culto é a congregação reunida. Culto é um ajuntamento do povo reunido para adorar e bendizer ao Senhor. E as pessoas estão dizendo assim, hoje eu vou à igreja. Domingo que vem já está no calendário, vou participar do culto online. Primeiro, o culto é para Deus. O culto é louvor a Deus. O culto é o ajuntamento com seus irmãos. Foi assim que Deus sempre quis. Obviamente eu não estou jogando fora que no período da pandemia isso foi uma grande ferramenta para nós. Eu agradeço a Deus que na pandemia a gente conseguiu informar os irmãos, pregar aos irmãos, inspirar os irmãos, manter a igreja recebendo a palavra de Deus. Tudo isso foi feito por uma transmissão online e foi útil, e louvado seja Deus por isso. Mas quando isso passa, isso é uma ferramenta temporária, isso é algo que nos útil quando nós necessitamos. E eu tenho certeza que tem irmãos que estão nos ouvindo agora, porque eles não podem realmente estar aqui, mas também há irmãos que poderiam estar aqui e preferiram culto online. Não. O culto é o ajuntamento do povo de Deus. O culto é a gente estar juntos, congregados de modo formal, solene,
para participar, domingo após domingo. Um outro fenômeno que está acontecendo agora na nossa igreja é as pessoas desistirem do culto facilmente. Aquelas pessoas que estão desejosas de vir ao culto, quinta-feira é lançado o link, e aí por alguma coisa ela se perdeu, não conseguiu se inscrever para o culto da manhã. O que elas fazem? Não vou no culto mais hoje. Nós temos culto pela noite, gente. Eu só vou no culto da manhã. Talvez você que está me assistindo agora, você está aí online, porque foi exatamente isso que está acontecendo. E você poderia claramente vir ao culto da noite. Mas agora a gente está assim, é a nossa preferência. É como eu gosto. Não, não é sobre nós, não é o que eu gosto, é sobre Deus, é sobre que Ele que é digno de glória, é sobre Ele que ordenou na sua palavra que o povo de Deus esteja juntos. Se você conseguiu fazer o link para vir ao culto da manhã, ótimo, venha. Se você não conseguiu vir ao culto da manhã, porque não conseguiu o link, venha para o culto da noite, porque a adoração da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está se reunindo de modo público para adorar a Deus. O autor aos Hebreus disse assim: não deixemos de congregar com os nossos irmãos. A gente tem trocado o culto público por tanta coisa, não é verdade? É bem verdade que tem pessoas que realmente são impedidas, mas tem pessoas que estão trocando a congregação, o culto, por coisas fúteis. Isso desonra a Deus. Isso não glorifica o Senhor. O culto congregacional público deve ser uma prioridade na nossa vida. Porque é aqui na reunião dos santos que Deus se manifesta de modo glorioso. Pois bem, vou para o meu último tópico, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, vimos que é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na verdadeira comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora de modo contínuo, seja no templo, ou seja nas casas, ou onde qualquer lugar que for. Por fim, verso 47, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em missão. É uma igreja em missão, verso 47. E contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, diariamente, os que iam sendo salvos. É impossível a gente dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que não seja uma igreja comprometida na missão de Deus. O livro de Atos, nós já vimos esse conceito de missão, já vimos esse engajamento na missão, Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Isso é a missão. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vimos em Atos capítulo 2, que a descida do Espírito Santo foi para dar poder aos crentes, e eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam novos idiomas para proclamar as maravilhas do reino de Deus. Vimos que Pedro, que estava cheio do Espírito Santo e prega aquele sermão, que agora nós temos um acréscimo de quase 3.000 pessoas, é o poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja comprometida na missão. Quando eu estou falando de igreja, além de me
estender à igreja coletiva, eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja. Para que esta igreja seja uma igreja comprometida na missão de testemunhar de Cristo e fazer discípulo, cada um dos seus membros deve estar engajado na missão. Não é o pastor apenas, não é os líderes de ministério de missões apenas, somos todos nós. Pois afinal, para que o Espírito Santo desceu? Para que o Espírito Santo veio sobre aquela igreja? Para lhes dar poder para cumprir a missão. Eu quero destacar dois aspectos, ou dois ensinos aqui sobre a missão. Primeiro, verso 47 ainda, perceba, o texto diz que o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Não era apenas o esforço, as estratégias, ou quem sabe a argumentação dos apóstolos que fazia ou atraía os salvos para virem adorar a Jesus. Não, era o Senhor quem trazia. É pelo poder do Espírito Santo, sim, claro. Obviamente que era por meio da pregação deles, mas era uma ação de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. O Senhor acrescentava. Há centenas de versículos na Bíblia que falam sobre isso. Queria citar apenas dois. Não precisa abrir, mas ouça com atenção, João 6, 44. João 6, 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, palavras de Jesus, se o Pai que me enviou não os trouxer. Jesus está dizendo, quem vem a mim, veio porque o Pai o trouxe. Ninguém pode vir a mim, se não for trazido pelo Pai. Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja primitiva ali. O Senhor estava acrescentando, o Senhor estava colocando, o Senhor estava inserindo os salvos na congregação. Outro texto que eu gosto, dentre as centenas, é Atos, que nós veremos um pouquinho mais para frente, 16, 14, não precisa abrir, mas ouça também. Paulo em Filipe. Paulo pregava à beira do rio com sua equipe missionária. E ali havia uma mulher que ouvia a mensagem de Paulo. E diz o verso 14 do capítulo 16 de Atos. E aconteceu que o Senhor, abriu o coração, talvez em algumas traduções o entendimento, abriu o coração de Lídia para acolher a mensagem pregada por Paulo. Paulo pregava, nós pregamos, mas quem acrescentava, quem tocava, quem abria os olhos, quem abria o coração, quem transformava, era o Senhor. Isso é muito encorajador para nós, irmãos. O trabalho de evangelização é a nossa tarefa. Não é porque o Senhor vai acrescentar que nós vamos cruzar os braços e dizer, tá bom, o Senhor vai trazer, vamos ficar aqui, vamos ficar louvando, vamos ficar na comunhão, vamos ficar perseverando. Não, a igreja de Atos era uma igreja que saía para proclamar, eles proclamavam, eles anunciavam, mas quem trazia, quem acrescentava, quem convencia é o Espírito Santo. E eu repito, isso é encorajador para nós, porque a obra de evangelização, de testemunhar, do discipulado, não é na força do nosso braço, é pelo poder de Deus. Quando nós falamos, quando nós anunciamos, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não abrir os olhos, se o Senhor não abrir o coração, podemos usar os melhores argumentos, a metodologia mais eficaz que nós podemos ter no século 21, se o Senhor não trabalhar, em vão trabalha. Era o Senhor que acrescentava. Para mim isso é inspirativo.
Eu posso sair para falar com meus vizinhos, e o Senhor vai fazer a obra. Eu posso falar com os meus parentes, deixando que o Senhor faça a obra. O Senhor acrescentava. Mas o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês, dessa igreja cheia do Espírito Santo, que é a igreja que está envolvida na missão, é que o verso 47 ainda, o Senhor lhes acrescentava. O Senhor acrescentava os salvos onde? Na igreja. Era a igreja que estava fazendo a missão, era a igreja que estava perseverando na doutrina dos apóstolos, era a igreja que estava na comunhão, era a igreja que estava louvando a Deus no templo e fora do templo. E quando o Senhor acrescenta os salvos que eles estavam proclamando, e esses salvos estavam vindo, eles são acrescentados à igreja, ao corpo de Cristo. Veja o processo de Deus. A palavra é pregada, as pessoas ouvem a palavra, a pregação, a palavra de Deus produz arrependimento, e ao produzir arrependimento as pessoas são perdoadas, e por serem perdoadas, elas recebem também o Espírito Santo que passa a habitar nelas, elas são batizadas e elas são então inseridas à igreja. Esse é o processo de Deus. E se tornam a partir de então, família de Deus, povo de Deus. Outra vez, mais uma citação do John Stott, ele diz assim: Jesus não salva as pessoas sem acrescentá-las à igreja. Nunca foi do desejo de Deus crentes desigrejados. Você fala, que palavra é essa, pastor? Desigrejados são pessoas que dizem: eu amo Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, mas eu não quero a igreja. Que incoerência! Porque Jesus é perfeito, pastor. A igreja não é perfeita. Lógico, a igreja é formada por gente como vocês e eu, que estão no processo de perfeição, que estão lutando contra os seus pecados. É uma incoerência a gente dizer que ama a igreja, mas não ama a noiva do Cristo. Os salvos eram acrescentados à igreja de Cristo, portanto, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, essa ideia de desigrejado é uma blasfêmia. Como alguém pode dizer que ama Jesus, mas não obedece às palavras de Jesus? Porque Jesus disse que aqueles que o amavam seriam inseridos na sua igreja. A igreja é o plano de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos escrevendo uma política missionária para a nossa igreja. Os projetos que nós vamos apoiar, os projetos que nós vamos estar juntos, são projetos que visam plantar novas igrejas. Nós estamos apoiando o ministério lá em Floripa com o pastor Rafa, plantação de uma nova igreja. Estamos apoiando a Andressa, que está lá na Albânia, num projeto de plantação de uma igreja. Os missionários que nós apoiamos da Jordânia, no Marrocos, em outros lugares, estão envolvidos diretos ou indiretamente em movimentos de plantação de igreja, porque nós cremos na igreja, porque o Senhor é o Senhor da igreja, é Ele quem edifica a igreja, e os salvos em Atos eram acrescentados à igreja. Igreja é algo que glorifica a Deus. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, então, ainda mais direta para nós. Verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. A igreja primitiva não tinha um calendário de evangelismo. A igreja primitiva não tinha o evangelismo como um evento.
A igreja primitiva evangelizava todo dia. Não sei sobre vocês, eu fui criado na igreja batista, que tinha o dia de evangelismo. Evangelismo era um evento. Marca-se um horário, o pessoal vem e aí sai naquele arrastão, né? E os incrédulos murmurando. Na hora do jogo bate um crente lá, toc, 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 toc. Vim falar de Jesus. Que Jesus, mano, é Jesus? Vai embora. A nossa igreja não vai adotar esse estilo de evangelização. Nós acreditamos primeiro numa cultura, nós estamos provocando, nós estamos nos esmerando, nós estamos trabalhando, nós estamos ensinando o colegial pastoral para criar uma cultura na igreja de evangelização, que não seja um evento, que não seja uma data marcada, mas que cada um de nós, com intencionalidade, com obediência, no nosso dia a dia, lá no salão, no barbeiro, lá no mercado, lá no meu amigo de trabalho, lá no meu vizinho, no jantar com os meus parentes, ou no jantar com os meus amigos, ou na rua, ou em qualquer situação, que nós possamos ser intencionais em proclamar a verdade de Jesus. Na escola, na universidade. Nós não teremos, se essa é a sua expectativa, desculpa frustrá-la, nós não teremos, pode ser que aconteça esporadicamente. Nós fizemos um programa aqui com a Jocum de distribuir Bíblias nas casas, ótimo, foi bênção e podemos fazer outras vezes, mas essa não será a nossa estratégia de evangelização. A nossa estratégia de evangelização é cada membro cheio do Espírito Santo, cheio da comunhão, cheio da palavra, cheio de louvor a Deus, compartilhando do amor de Jesus, o que Jesus é, o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, o que fez na sua vida e que Jesus quer fazer na vida daqueles que estão ao seu redor, no seu ciclo de influência. É assim que nós vamos acreditar e crer sobre a evangelização. É assim que nós vamos criar e buscar pontes para a evangelização. Precisamos ser intencionais. Como começar? Talvez essa é a grande pergunta, né? Nós estamos, como Ministério Pastoral, preparando uma série de escolas bíblicas, que não vai ser bem uma escola bíblica, vai ser um curso, na verdade, de evangelismo. Nós vamos gravar, vai ser gravado totalmente online, gratuito, um curso de evangelismo. E disponibilizar isso para a igreja. Mas o nosso problema não é saber evangelizar. Nós vamos gravar para acrescentar na vida dos irmãos. O nosso problema não é a gente entender que a gente tem essa missão, a gente sabe. A gente sabe que a gente precisa testemunhar de Jesus. O que nós estamos tentando mudar é a perspectiva, que você comece a ver a evangelização não como um peso. Tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que testemunhar de Jesus. Ai, me ajuda, eu tenho que evangelizar. Não. Nós estamos tentando criar uma cultura que a gente entenda numa outra ótica. Que evangelização não é um peso para nós. Que evangelização deve ser um privilégio para nós. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer esse trabalho de proclamar as maravilhas de Deus. E o Senhor não os deu, o Senhor deu a nós. Então nós queremos uma igreja que entenda que compartilhar as boas novas, falar de um Deus amoroso, falar de um Cristo amoroso, falar no Espírito Santo, no fruto que Ele produz na nossa vida, isso deve ser um privilégio, não um peso, não uma cobrança, não uma imposição, mas um privilégio. Então como começar? Vou começar pelo curso que o pastor vai fazer, mas eu te sugiro algo antes. Sabe como você pode começar? Orando.
Primeiro orando, Senhor, eu não estou nada comprometido com a missão do Senhor Jesus. Reconhecendo, Senhor, na verdade eu nem sei se eu estou agora cheio do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está lá embaixo, está vazio. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Parece que nós estamos apagando o Espírito Santo. Talvez então a sua oração é: Senhor, será que o Espírito Santo está apagado na minha vida? Será que a minha vida está cheia de mim mesmo, das minhas coisas, das coisas do mundo? Eu quero parar com isso, Senhor. Enche-me do teu Espírito. Esse é o primeiro passo, irmãos. Dobrar os nossos joelhos, chamar outros para orarem conosco, orarem por nós, colocar isso como pedido de oração nosso. Irmão, o que você quer que eu ore por você? Ore para que Deus me encha do Espírito, para eu cumprir a sua missão de testemunhar. A gente não pede isso. Então a gente pode começar orando. A gente pode começar falando do Evangelho para os nossos filhos. Ou quem sabe seu marido que não é um cristão, sua esposa que não é um cristão, seus filhos que ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Comece o trabalho, a missão de evangelizá-los. Mas por favor, faça da coisa direita, né? Aprenda o que é o Evangelho, porque você vai compartilhar o Evangelho. Nesse curso nós queremos, além de encorajar vocês, lembrar a vocês o que é o Evangelho, o que é que nós anunciamos. Nós não estamos anunciando uma religião, nós não estamos chamando pessoas para vir para a igreja, nós estamos chamando pessoas a seguirem a Jesus, o maravilhoso, glorioso Jesus, que mudou a nossa vida. É isso que nós queremos. Essa é a aplicação que eu tenho para a minha vida, para a sua vida. Vamos mudar a nossa percepção. Termino lembrando-lhes a nossa série. Não é a nossa séries. Séries é a nossa irmã. É a nossa série. Ser e fazer discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é alguém que está comprometido com a palavra de Jesus. Ser discípulo de Jesus é alguém que está comprometido em compartilhar na comunhão. Ser discípulo de Jesus é alguém que está louvando a Deus junto com seus irmãos, de casa em casa, em todos os lugares. Ser discípulo de Jesus é fazer tudo isso sem se esquecer do cumprimento da missão. Que o nosso chamado é para ser testemunhas de Jesus. Ser discípulo é isso. Ser discípulos é ser cheio do Espírito Santo. A pergunta é: você está vivendo uma vida onde você está cheio do Espírito Santo?